Salve progressistas, eu sou o Clayson. Eu peço para que você veja o vídeo até o final para você acompanhar os trechos dos vídeos que nós vamos apresentar aqui para você. Só que antes eu quero explicar o que está acontecendo. O STF ele está prevendo uma escalada da crise, essa crise institucional promovida pelo Bolsonaro, depois do dia 7 de setembro. É claro que a crise já está instalada. Essa crise institucional, desde quando o Bolsonaro começou a trazer à baila essa manifestação do dia 7, uma manifestação a favor, uma manifestação que ele procura então trazer algumas reivindicações estranhas, né? Vamos lutar pela liberdade, como se o brasileiro não tivesse tanta liberdade assim. A gente não sabe qual é esse conceito de liberdade. Vamos lutar para retirar ministros. Num primeiro momento, a manifestação era uma manifestação claramente golpista. As pessoas falando que vão invadir o STF, vão invadir o Congresso. O Sérgio Reis dizendo que vai tirar de lá os ministros à força. Todo mundo querendo pedir o impeachment de ministros do STF. O Bolsonaro, inclusive, para apoiar essa manifestação, ele faz um pedido formal de impeachment do Alexandre de Moraes, que talvez não seja nem apreciado. Aí ele fala que vai trazer também um impeachment do Barroso. Aí ele deixa de falar sobre isso. Não é nem questão dele ter voltado atrás, ele simplesmente deixou de falar sobre isso. E aí essa crise institucional, ela vai ter essa culminância no dia 7 de setembro. O STF está prevendo a continuação e o agravamento da crise depois do dia 7 de setembro. Porque, na verdade, o 7 de setembro, até certo ponto, pode estar mais ou menos controlado. Vou falar hoje aqui no vídeo para você que as coisas não são bem assim. Mas pelo menos lá em Brasília nós teremos 5.000 policiais, agentes de segurança, para tentar conter o ímpeto dos bolsonaristas. Então eles mais ou menos, né, estão se preparando aí. Eu não sei se é o suficiente, talvez até seja. Mas eles estão se preparando para quebradeiras, invasões, o chamado terrorismo. Isso para mim é terrorismo. Então, até certo ponto, esses 5.000 lá estão sendo garantidos pela segurança de Brasília. Agora, em São Paulo, a coisa não é assim. A coisa não está assim. Em São Paulo, a justiça ela deu aval para manifestações contra e a favor do Bolsonaro. E aí, a gente não sabe o que pode acontecer. O que eu sei é que as forças, as chamadas forças antifascistas, elas estão surgindo. Nós temos um movimento lá em Porto Alegre, um movimento aqui ali em São Paulo, no Rio de Janeiro, também em Belo Horizonte, mas as coisas podem ficar piores. E esses movimentos antifascistas, eles podem se confrontar com bolsonaristas armados, a situação pode ficar complicada. Então, em São Paulo, mesmo que o Dória tenha proibido manifestações contra Bolsonaro no dia 7 de setembro, com esse aval da justiça, é claro que muitos contra Bolsonaro vão sair às ruas no mesmo momento, vamos colocar assim, em que manifestações a favor de Bolsonaro vão estar sendo realizadas. Estão querendo colocar uma coisa na parte da manhã na parte da tarde outra, mas isso é praticamente impossível de acontecer. Então, em São Paulo, as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. Eu acredito que em Brasília também. E aí, eu quero fazer uma reflexão aqui com você, sempre pedindo para você dar o like, se inscrever no canal. Seu like é importante, a gente sempre pede aqui em todos os vídeos, porque aí você possibilita que outras pessoas como você possam ver os vídeos aqui do canal, essas análises importantes que a gente leva aqui, refletindo sobre o nosso país. Muitas pessoas realmente precisam e outras necessitam, querem essa reflexão para poder entender essa loucura toda que nós estamos vivendo. Então, se você quer realmente que outros brasileiros vejam os nossos vídeos, é só você dar o like. Se você não é inscrito no canal, puxa, é só você subir um pouquinho, clicar em inscrever-se e ativar o sininho. Se você já é inscrito, por favor, veja se você continua inscrito aí. O YouTube tem esse problema de, às vezes, desinscrever as pessoas. Então, por favor, desmonetização também às vezes acontece. Então, por favor, se inscreva no canal. A primeira reflexão para a gente fazer sobre essa situação como um todo, é exatamente no que o Brasil ganha com esse tipo de manifestação. E eu quero deixar claro para você, o que o Bolsonaro está promovendo, essa guerra institucional, uma guerra contra o judiciário, esse quebra-pau que traz todos os seus apoiadores mais fanáticos para irem às ruas contra o STF, contra ministros do STF,
contra inclusive parte do Congresso, esse quebra-pau ele não favorece o Brasil em absolutamente nada. É exatamente o contrário, isso prejudica o país. Essa não é uma pauta de interesse do brasileiro. Ela talvez seja uma pauta de interesse do Bolsonaro exclusivamente, porque o STF ele traz respostas aos desmandos do Bolsonaro. Muitas vezes ele tenta fazer valer projetos de lei e alguns decretos que são completamente inconstitucionais. E aí, logicamente, o guardião da Constituição, que é o STF, vai lá e dá uma resposta. É sempre importante a gente lembrar que o STF ele trabalha sob demanda, ou seja, ele tem que ser instigado, ele tem que ser, de alguma forma, chamado para se posicionar. Ele não faz as coisas aleatoriamente. Isso é importante você entender. E essa discussão toda, tudo isso que está acontecendo, que vai acontecer agora no dia 7 de setembro, não ajuda em nada. Então esses que se dizem patriotas, eles estão indo contra o Brasil. Eles estão trabalhando contra o nosso país. Porque isso piora as condições econômicas, isso retira os investimentos estrangeiros aqui, há uma saída da verba, e aí de verbas estrangeiras, e aí a gente percebe que há um aumento do dólar, o problema todo do mercado, o mercado é mexido com isso, a gente já está com um problema de inflação muito alta, então nada disso ajuda o Brasil. Então o que vai acontecer no dia 7 de setembro, sendo promovido pelos mais fanáticos do bolsonarismo, isso só ferra com o Brasil. Não ajuda em absolutamente nada. E não acredito que ajude também o próprio Bolsonaro, porque são manifestações vazias que não vão se colocar realmente na prática. Esse clima de golpe, o exército, as forças armadas vão tomar o poder para dar um golpe, isso de fato é impossível acontecer. É possível, mas na prática, se você parar para pensar, o Bolsonaro não tem as forças armadas na mão. Se tivesse, não teria tido esse abandono, vamos colocar assim, de Marinha, Exército e Aeronáutica. Agora, há pouco tempo, os 3 líderes principais saíram do governo ao mesmo tempo, numa situação histórica. Isso nunca tinha acontecido na história do Brasil. Então, é sinal de que ele não tem as forças armadas na mão, como se imagina. E, por outro lado, não faz nenhum sentido a gente ter um golpe militar no Brasil, porque o Brasil não é uma ilha. Os países, principalmente os principais parceiros comerciais, no primeiro momento iam retaliar todas essas negociações. A nossa relação com o exterior já é desastrosa e ela vai piorar com essa situação toda. Primeira questão que eu quero mostrar aqui para você é um vídeo em que o Bolsonaro grava imitando uma arma com um violão na mão. Veja esse trecho. Vem cá. Pessoal cá que tá comprando fuzil, hein? Homem armado jamais será escravizado. O Bolsonaro tem insistido nessa situação imbecil de ficar achando que o brasileiro tem que comprar fuzil. É uma situação tão estúpida, tão ridícula, que a gente não consegue encontrar outro parâmetro que não seja no fascismo. É uma fala fascista. Se nós observarmos aqui abaixo essa manchete de um jornal da década de 30, ela mostra claramente qual é o pensamento do Mussolini, o pai do fascismo, o criador, vamos colocar assim, do fascismo, o fascista mor. Ele sempre repetia essa questão de armar a população e sempre usava essa ideia de liberdade, de estar livre com relação a exatamente aquilo que o Bolsonaro faz hoje. O Bolsonaro ele replica uma fala fascista, é um neofascista. E ele não tem vergonha de dizer isso. Nós já temos vídeos aqui, eu vou deixar no card aqui, um vídeo em que o Bolsonaro replica absolutamente tudo o que fazia Mussolini. É um neofascista. E as falas neofascistas do Bolsonaro é que estão afundando o Brasil. Não é à toa que lá no exterior a gente é visto como um pária. O Bolsonaro é visto como um imbecil, um idiota. Nós tivemos agora recentemente uma apresentação do Caetano Veloso em Paris, na França, e nós tivemos essa manifestação. Olha esse trecho aí dessa apresentação do Caetano Veloso em Paris.
essa é uma representação do que acontece também aqui no Brasil. Bolsonaro é reprovado no exterior, mas é reprovado também aqui no Brasil, e esses índices de reprovação crescem a cada dia. As pessoas acham ridículo ter um governante que não governa, um presidente que não é gestor. A única coisa que esse sujeito faz é viajar ao Brasil passeando de moto e falando besteira. Numa entrevista agora, recente, a entrevista de hoje, que ele fez em uma rádio, ele prevê a possibilidade de ser preso. Ele fala isso, olha, provavelmente serei preso depois de sair do poder. Ele já prevê, inclusive, que pode sair do poder o ano que vem. E já prevê essa prisão. Olha esse trecho em que o Bolsonaro fala a respeito disso. Você pode ver, quando a gente fala em voto eletrônico, voto impresso, passou a ser crime. Quando você fala em tratamento precoce, passou a ser crime. E o ministro Alexandre de Moraes me botou no inquérito fake news, o inquérito do fim do mundo. O inquérito sem participação do Ministério Público. O que eles querem com isso aí? Aguardar um momento para me aplicar uma sanção restritiva, quem sabe quando deixar o governo lá na frente. Isso não é um trabalho que se faça. Você não pode ficar ameaçando os outros. Não pode um ministro apenas ele ser o dono do inquérito. É o que você está vendo. Assim como eu já disse aqui, é muito provável, sim, que o Bolsonaro seja preso depois de sair de lá, porque a quantidade de crimes é absurda. E não faz sentido um sujeito, numa situação em que as pessoas estão passando fome, numa situação em que há 14 milhões de desempregados, o país num caos total, 600 mil mortos, e um sujeito vem colocar a defesa de compra de fuzil. Não, vamos comprar fuzil. Numa fala que é claramente fascista e que demonstra claramente que também não é uma prioridade. A fala, ela coincide no momento em que nós tivemos ontem um caos numa cidade do interior de São Paulo, Araçatuba, em que nós tivemos inclusive pessoas mortas nessa ação, em que todos os bandidos estavam com qual arma na mão? Todos eles estavam com fuzis. Então, os fuzis são para esse tipo de agente do crime. São para criminosos. E o Bolsonaro pede a compra de fuzis, sendo que todos os bandidos de Araçatuba estavam lá com fuzis novinhos, tinham acabado de comprar esses fuzis. Então, a gente percebe o distanciamento do bolsonarismo em relação à nossa realidade. É uma coisa assustadora. Paralelo a isso, para o dia 7 de setembro, nós temos essa situação da adesão ou não de policiais. Nós já gravamos um vídeo aqui, vou deixar o link aqui para você acompanhar, sobre o que pode acontecer com policiais nessa manifestação do dia 7 de setembro. Nós temos uma explosão de venda de uniformes camuflados, de fardas. Pessoas que vão nessas manifestações agora de 7 de setembro com uma farda, mas que não são policiais, são policiais fake. Eles vão lá fardados, compraram fardas ou uniformes e roupas que simulam fardas de policiais e vão fardados no dia 7 de setembro sem serem... Cara... sem serem policiais, sem serem do Exército, Marinha ou Aeronáutica, sem serem das Forças Armadas. Eles vão vestidos de pessoas do Exército e da Polícia. Então, a situação é tão complicada e eles estão tão acostumados com a mentira, com a enganação, com essa coisa do fake, que eles vão se vestir e vão se fantasiar. É uma festa fantasia. Olha... veja bem o que eu vou dizer. É uma festa à fantasia neofascista, neonazista. É o que vai acontecer no dia 7 de setembro. Porque, de certa forma, alguns vão se vestir com farda para poder defender outros que, de fato, são policiais e que vão se misturar ali no meio para criar uma confusão naqueles que querem, de alguma forma, denunciar os policiais que estiverem lá. Porque... qualquer policial que participar de uma manifestação, seja do Bolsonaro, seja do Lula, seja de direita, esquerda, ele está infringindo uma lei a qual ele jurou cumprir. Um policial, um militar que participa de uma ação exclusivamente política como essa de 7 de setembro, ele está infringindo uma lei. Ele está indo contra a instituição que ele jurou defender. Olha, é uma situação caótica, terrível,
e nós vamos acompanhar ao longo desses dias aqui. Por isso eu peço para você se inscrever no canal e quando você se inscreve, ativa o sininho para você acompanhar os vídeos que a gente coloca aqui. Realmente é uma situação muito triste o país na forma que está. Nós estamos caminhando para o caos, esse caos ele se acirra cada vez mais, a gente percebe que nada disso que está acontecendo é em favor dos 213 milhões de brasileiros, nós não estamos sendo favorecidos em absolutamente nada com tudo isso. Nós podemos, no dia 7 de setembro, em alguns lugares do país, termos confrontos e problemas maiores e nada disso ajuda todos nós. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Coloque seu comentário aqui, não se esqueça, seu comentário é importante, a gente procura ler todos os comentários aqui. Não se esqueça do like, o seu like é muito importante. E se você puder, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. É importante também pra gente a sua ajuda e a sua força. A gente nunca pede dinheiro, a gente só pede para você. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like, compartilhe os nossos vídeos. Até uma próxima.